Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração, noite abençoada. Eu peço a todos aí que não são inscritos para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, aproveito o ensejo para pedir a todos vocês para se inscrever no novo canal. Deixarei na descrição deste vídeo o link do canal alternativo para vocês poderem se inscrever e também fixado nos comentários. Perfeito? Antes de passar as notícias do Vasco, que houve novidade, reforços chegando, vamos falar aqui sobre o jogo, com relação ao Flamengo. O Vasco aí fez uma nota oficial sobre a situação das demissões, da ação aí proposta pelo Ministério Público. Vamos falar também do Souza, volante aí. Enfim, tem muitos assuntos para a gente poder falar. Antes, deixa eu convidar vocês, às 21h30 tem live lá no canal alternativo. Se inscrevam e participe. Perfeito? Bom, meus amigos, nesta live aí, obviamente que a gente vai falar sobre o jogo entre Vasco da Gama e Flamengo. Tenho percebido aí muito clima de já ganhou por parte aí dos nossos adversários. Eu espero que o Vasco da Gama responda dentro de campo. É a nossa obrigação mostrar um futebol de alto nível, mostrar evolução, porque até agora no campeonato estadual foram 24 pontos disputados e apenas 10 pontos conquistados. Campanha muito aquém daquilo que o Vasco da Gama tem condições de fazer. Perfeito? Então que o Vasco da Gama dê uma resposta dentro de campo. Dentro de campo não tem essa que o time deles é melhor no papel. Não, isso não existe. Dentro de campo é 11 contra 11 e vamos ver aí como que o Vasco vai se comportar. Tempo para treinar teve de sobra, certo? Uma semana livre, cheia. É raro a gente ter nesse cenário aí de pandemia, onde o calendário está muito corrido, mas enfim, vamos torcer aí para que os problemas defensivos tenham diminuído. Meus amigos, o Vasco da Gama emitiu uma nota agora na parte da noite sobre a demissão em massa dos 186 funcionários, e o Vasco alegou que até o momento não tem conhecimento da ação. O Vasco não foi citado. O Ministério Público do Trabalho, ele simplesmente ingressou com uma ação cobrando aí do Vasco da Gama que os funcionários demitidos sejam de forma imediata incorporado no quadro funcional do Clube de Regatas Vasco da Gama, e cobra aí uma multa de 5 milhões de reais do Vasco da Gama. Além disso, o Vasco da Gama alega que conversou com o sindicato dos trabalhadores, né, com o Sindiclubes, para que efetivamente tivesse aí segurança na hora de demitir. Mas a gente sabe que o Vasco da Gama não fez o aviso prévio. A forma como essa diretoria agiu foi literalmente errada. Foi uma maneira muito totalitária e tem que se pagar os acordos das decisões as quais eles não pagaram.
e o Ministério Público entrou nessa aí e agora é para valer. Bom, a situação aí do volante Souza, né? O volante Souza agora na parte da noite demonstrou todo o seu amor, a sua preocupação pelo Vasco da Gama, falou que sonha em voltar a vestir a camisa do Vasco o mais rápido possível. O Souza, que está lá no futebol turco, né? E mencionou: sou torcedor do Vasco e sofro com a situação que o clube vivencia, né? Bom, é isso aí, Souza, uma situação muito delicada, ninguém duvida aí do seu amor ao clube. Você está tentando fazer o seu pé de meia aí na Turquia, né? Esse grande jogador aí, oriundo da base do Vasco da Gama. E, meus amigos, o Vasco apresentou o volante. O Vasco estava conversando sim com o Lindoso, né? Mas houve aí uma reviravolta, né? O Vasco optou aí por outro volante a princípio, mas não está descartada a contratação do Lindoso, que está pegando a situação de salários. O Vasco anunciou agora de noite a contratação do volante Rômulo. O Rômulo, aquele mesmo que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, jogador da base do Vasco, que hoje tem 30 anos. Um jogador que foi muito cedo lá para o futebol da Rússia, perfeito, jogou no Spartak de Moscou, não deu certo lá, voltou, virou a casaca, veio jogar no Flamengo, esqueceu o Vasco da Gama naquele momento e também não jogou bem no Flamengo, não jogou bem no Grêmio, e o Vasco faz uma aposta nesse jogador que se encontrava lá no futebol chinês, né? Uma grande incógnita como que o Rômulo chega hoje aí. Um jogador que no início da sua carreira foi cogitado para a seleção brasileira, né? Um jogador que chegou a ser convocado para a seleção brasileira principal, mas que verdadeiramente hoje não vive aí um bom momento. E eu queria saber a sua opinião, se é um bom reforço para o Vasco da Gama ou não. E também, meus amigos, o Vasco procura aí um lateral esquerdo e um atacante. Conforme a gente falou durante toda a semana, aqui a gente teria novidades essa semana. O Vasco precisaria se mexer aí nos bastidores e está se mexendo. Como que esse jogador vai chegar, eu não sei. Mas, meus amigos, eu agradeço aqui pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua audiência. Lembrando que às 21h30 terá live lá no outro canal, né? E eu aguardo todos vocês lá. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!